Bom dia a todos. Eu decidi fazer essa live, vídeo ao vivo, como todos costumam utilizar no Brasil e ao redor de todo o mundo, para tratar de um questionamento que foi feito em um site, em um dos grupos desse Facebook meu do Brasil, acerca da origem do universo, num contexto em que deveria ser religioso, sobre teísmo versus ateísmo. Contudo, eu vou explicar o meu ponto de vista do ateísmo sem falar das religiões, sem entrar na esfera da crença, da opinião religiosa, teológica de cada um. Começarei com a teoria da relatividade de Einstein. Na natureza, no universo, nada se cria. Tudo é transformado a todo instante. Você olha para sua mão e imagina carne, ossos, sangue. Não, na verdade, nós podemos ver isto. Nós podemos interagir com isto, porque está no nosso plano de entendimento global, ou seja, no nosso tempo, espaço e na nossa concepção a respeito de coisas tangíveis. Eu vou explicar de uma forma prática, de uma forma simples. A mão de uma pessoa é composta por uma quantidade inacreditavelmente grande de átomos. Para quem não se familiariza com o que seria um átomo, imagine o nosso Sol, um globo brilhante, porque o Sol não queima. No Sol acontecem reações atômicas, não há fogo no Sol. Um globo energético brilhante com vários planetas girando ao seu redor. Assim é um átomo, exatamente igual ao nosso sistema solar. O núcleo e os elétrons girando numa velocidade inacreditavelmente grande. Impossível de ser visto a olho nu, impossível de ser concebido a olho nu como uma coisa que exista. Esta mão não tocou nesta outra mão. As duas não se tocaram. As pessoas podem se perguntar, mas isso é loucura, isso é uma heresia? Não. É impossível um corpo tocar outro corpo. Na esfera atômica, há a explicação disso. A energia que compõe os átomos, os elétrons no caso, que estão girando em todos os átomos desta mão, não podem tocar nesta, porque senão ficariam grudados. Haveria uma interação atômica tal que uma mão não conseguiria se soltar da outra. No universo, a relatividade funciona da seguinte forma. Imaginemos uma célula saudável, uma célula do seu corpo, um glóbulo, e aparece um vírus. Esse vírus infesta a célula. Para esse efeito, consideremos que a célula é redonda, arredondada. O vírus infestou aquela célula, chegou unitário e foi se expandindo por ela, criando naquela célula a sua sociedade. Existem zilhões de células dentro de cada corpo vivo. Aquele conjunto de indivíduos que formou a sociedade dentro daquela célula é tal qual o nosso planeta Terra, que era inabitado, surgiram as formas de vida e a Terra se tornou a nossa célula. Em nossa galáxia existem bilhões de outros sóis. Por que não dizer, poderiam ser bilhões de outros átomos? Estamos vivendo nesta célula. Existem outras
celular. Assim como um conjunto de vírus que se desenvolve em uma única célula tem ao seu entorno outras células para serem povoadas. Por que não dizer, estamos no planeta Terra e existem outros planetas para serem povoados? Contudo, é completamente impossível que, se naquela sociedade de vírus que infestou uma célula, eles desenvolvessem consciência, tecnologia, começassem a observar outras células do corpo, procurando formas de vida, é completamente impossível que a forma de vida existente naquela célula, aquele ambiente de vírus, se comunique conosco por questões óbvias do tempo e espaço. Um ser humano normal vive em torno de 60 a 80 anos terrestres, porque essa ideia de ano é um empirismo humano, é apenas o espaço em que o planeta demora para fazer o movimento completo de rotação e translação ao redor do Sol. No caso, a rotação, a Terra gira em torno de si mesma e a translação em torno do Sol. Completado o ciclo de todas as rotações compreendidas em um ano e a translação, quando a Terra sai de um determinado ponto, circula completamente o Sol e volta naquele ponto, considera-se um ano terrestre. Mas voltemos aos vírus, no caso. O tempo de vida de um humano seria praticamente todo o universo daquele grupo de vírus, daquelas células. Imagine só, de uma forma simples. Se um vírus está dentro de uma célula e ele é ultra inteligente e tenta se comunicar com um humano, não há condição. O tempo de vida daquele vírus, do indivíduo, um vírus, da cadeia de vírus que está infestando a célula, não chegaria a 1 milésimo de segundo. É muito rápida a vida deles. Não há como transmitir, dentro da teoria da relatividade, uma mensagem em larga escala. Agora há pouco eu falei que numa mão não existe carne, osso, não existe nada disso. São átomos, uma quantidade zilionésima de átomos. Mas nós, olhando, vemos carne. Se nós fôssemos um vírus infestando o planeta e o planeta fosse um elétron de um átomo, que seria o sistema solar, a galáxia fosse uma matéria e este universo um pedaço de carne de um outro ser, nós não conseguiríamos fazer contato em hipótese alguma com ele. Por quê? No caso, os nossos 60 a 80 anos de vida não seriam 1 zilionésimo de segundo do tempo dessa outra forma de vida. É tal qual os vírus, tudo é relativo. Vejam a semelhança entre um átomo e o sistema solar, a semelhança entre um composto orgânico e a nossa Via Láctea, a semelhança de uma gota d'água com este universo. A relatividade proposta por Einstein trata justamente disso. Uma vez na escola, eu fiz uma brincadeira. Eu tinha 14 anos, com uma professora de física. Eu disse a ela, levei uma caixinha de fósforo e haviam alguns feijões dentro da caixinha de fósforo. E eu propus para ela que todo o nosso universo estaria dentro daquela caixinha de fósforos. E ela riu, achou legal, falou, olha, você tem tudo para ser cientista, mas me explique. E a classe toda, assim, 14 anos, a classe toda ficou esperando uma explicação. E aí eu disse assim,
Imagine que esses feijões fossem a Terra, numa teoria de centrismo. Imagine que fossem a Terra e que tudo que houvesse do lado de fora da caixa de fósforos, na verdade, fosse o interior, e o que estivesse dentro da caixa de fósforos fosse o lado de fora. Todo mundo na classe riu, porque ninguém entendeu. Mas o que define o dentro e o fora? Nós não poderemos compreender jamais. Dentro da minha mão pode estar a parte de fora do universo, e tudo que estiver do lado de fora, considerando essa sala, a cidade, o planeta, o universo, na verdade estaria do lado de dentro. É a minha definição. Por quê que o lado de cá tem que ser o de fora? Quem criou isso? Porque é tangível? Porque é palpável? E o que viria a ser palpável? Nossos corpos não podem tocar nada. É impossível. Se o seu corpo conseguir tocar uma outra matéria, ficará grudado nela, porque os átomos irão interagir e formarão novos conjuntos de átomos. Dou o exemplo da água. A água é formada por hidrogênio e oxigênio. Esses átomos se juntaram para formar a molécula da água. Estão grudados. Quando eles se soltam, voltam a ser hidrogênio e oxigênio. Da mesma forma, a sua mão. Você, quando toma banho, não fica molhado. A nossa percepção é de que você está molhado, mas aquela água não interagiu com o seu corpo. Os átomos da água não interagiram com os átomos que compõem as células do seu corpo. É apenas observação humana. A nossa observação humana nos conduz, eu disse que não vou falar sobre religião, mas nos conduz a empirismos. Os nômades, os primeiros indivíduos sociais dotados de um sentimento de conjunto harmônico de uma sociedade organizada, que formaram na antiguidade os povos sumérios, na Mesopotâmia, nos deram uma contribuição muito grande, que foi a invenção da escrita. Com a escrita, as comunidades passaram a se comunicar consigo, com outros povos, e com o tempo voltou. Eu estava falando sobre os povos sumérios. Criaram uma forma de se comunicar com o tempo. Hoje, vários achados arqueológicos remontam ao início das civilizações. Incríveis achados como as tábuas de Quiche, o épico de Ziusudra ou Atrahasis, que seria o Noé babilônico, bem mais antigo do que o da Bíblia. A epopeia de Gilgamesh, que é o poema mais antigo já conhecido, conta a história do Deus Supremo Ea, o Criador do Universo, o líder do primeiro panteão sumério, líder dos Anunnakis, os homens que desceram do céu, ou os reis que vieram do céu. Nessa lenda, conta que durante cerca de 240 mil anos a Terra foi governada por apenas 8 reis. No caso, cada um viveria em torno de 30 mil anos. Surge também dessa época o que se chama de Hormuz, o ouro monoatômico. Eu utilizo Hormuz, é uma maravilha. Ele te torna mais vivo, mais dinâmico, mais inteligente. E dá para fazer em casa. Caso alguém queira o meu próximo vídeo ao vivo, pode ser um segredo, não é tanto segredo, né? Que essas pessoas, como se chamam, gente? Aquelas pessoas que produzem, alquimistas. Um segredo dos alquimistas a respeito do ouro monoatômico.
Você pode produzi-lo com sal, água, água ras. Não é, na verdade, água rasa, é uma água ras pura, 98% de pureza. Porém, caso alguém queira, eu posso ensinar a fazer. Mas os sumérios trouxeram uma grande contribuição, que é o empirismo, ou seja, observações a respeito do universo que se tornam teorias, teoremas, que se tornam ciência, e lendas, misticismo, se tornam crenças. Após os sumérios, uma outra nação também bastante desenvolvida foram os egípcios, que muitas pessoas se perguntam como construíram pirâmides. Na verdade, hoje não se conseguiria fazer uma obra dessa. Com toda a tecnologia existente no planeta, seria impossível a construção com pedras que chegavam a pesar 10, 20 toneladas e que se encaixavam perfeitamente a ponto de nenhum fio de cabelo passar entre elas. Nós vemos prédios tecnológicos construídos hoje em dia que no primeiro terremoto desabam. Nós vemos construções magníficas que antes de serem terminadas não se concluem. Por outro lado, na antiguidade nós tivemos construções que não se abalavam por nada. O Colosso de Rhodes, por exemplo, somente foi parar nas profundezas do mar depois de um mega terremoto na região. As muralhas da China estão até hoje intocáveis. O único monumento da Terra que se pode ver da Lua a olho nu. As pirâmides do Egito e outras pirâmides espalhadas pelo mundo. Na Crimeia, território que foi anexado recentemente pela Rússia, dizem que existem pirâmides que foram construídas antes da existência dos dinossauros. E aí que entra uma questão a respeito do nosso conhecimento acerca do próprio planeta. Voltando ainda nessa questão do empirismo que foi criado pelos sumérios. Alguns achados arqueológicos desafiam completamente qualquer teoria centrista, qualquer teoria evolutiva ou teológica hoje existente no planeta. Eu gosto muito de alguns... Nossa, tem alguém me chamando no WhatsApp, mas que não dá sossego. Não posso atender agora. Eu gosto muito de algumas oopartes, como são chamados, objetos que não estão inseridos no seu tempo e espaço. Caso alguém tenha interesse, eu cito alguns. O martelo de Kingodai, a estatueta de Nampa Idaho, a rocha entalhada de Red Crag, a Vênus de Willendorf, os moais da Ilha de Páscoa. Nós temos um outro, a pedra da montanha Amazon. Deixa eu ver se há algum outro de vital importância. Acho que são esses. São esses os mais importantes. São achados arqueológicos que não encontram, a ciência ainda não conseguiu descrevê-los. Por exemplo, o martelo de Kingodai teria sido produzido muito, mas muito antes da existência dos dinossauros. Alguém ou algo esteve no planeta, produziu um martelo e ele foi encontrado ileso, não adulterado, dentro de uma rocha de arenito. Existem pegadas na Tanzânia de hominídeos, ou seja, seres parecidos com humanos. Poderia ser um macaco, um homo sapiens, um homem de Neandertal. A classe de homo a que se refere não importa tanto quanto a idade dessas pegadas encontradas na Tanzânia. Seriam muito mais antigas do que deveriam ser. Acredita-se que o homem moderno, o Homo sapiens, surgiu há 100 mil anos atrás. Contudo, não há um elo de ligação entre essas espécies. É comprovado que nós somos parentes genéticos de todas as espécies de macacos, de chimpanzés existentes no planeta. Não é questão de achismo.
o nosso DNA, as ramificações de cadeia do nosso DNA, são relacionáveis com a da maioria dos primatas. A ciência ainda não conseguiu descobrir o elo de ligação, ou seja, o símio que deu origem a essas ramificações. Por exemplo, um exemplo para quem não se situa nessa questão de biologia, de evolução: tartaruga, cágado, tartaruga marinha. São parecidos, mas não iguais. Carregam a mesma raiz, mas vão se ramificando, vão criando novas espécies. Assim aconteceu com o homem. Porém, não encontraram ainda qual seria esse símio. E daí vem o empirismo sumério. Segundo os sumérios, uma raça evoluída, que seria os Anunnakis, teria descido à Terra em busca de ouro. Eles precisavam de ouro para algum motivo de salvação da espécie, contra raios do Sol, talvez não desse Sol. A história deles, sendo verdadeira, possui lacunas que não eram compreendidas pelos anciãos sumérios na época, como, por exemplo, qual é a relação entre o Sol e a proteção contra raios ultravioleta? O ouro é o melhor condutor que existe, pelo menos conhecido nessa parte do universo. Porque das interações atômicas, outros elementos podem ser criados. A tabela periódica que nós conhecemos reflete os átomos que conhecemos, as cadeias de átomos que conhecemos, as moléculas, tudo aquilo que se forma nesse pedaço do universo. Porém, é infinito, é infinitésimo, é sem fim as quantidades de interações que podem ocorrer entre átomos. É como se você tivesse uma massa sem forma e pudesse modelar o que você quiser com as suas mãos. Pudesse fazer qual forma que quisesse. Assim são as interações atômicas. E aí, eu volto lá no início, quando eu falei do Sol. O Sol não queima. Quando que uma coisa queima sem haver um comburente e um combustível? É necessário a matéria para se queimar, é necessário o oxigênio para que ocorra a interação entre eles. E dessa interação, aquela coisa que está queimando não é destruída, apenas é transformada em outra coisa. As cinzas são a mesma coisa que estava queimando, só foi transformada. Houve interações entre os átomos, eles se reorganizaram. Uma parte virou ar, outra parte virou matéria pesada, carbono. As interações são infinitas. Tudo se transforma na natureza, no universo. Da mesma forma que tudo morre ou não. As pessoas confundem o que seria morrer com deixar de existir. E aí eu pergunto, quando uma pessoa morre, ela de fato morreu? Não. O corpo continua lá. Então por que vocês dizem que a pessoa morreu? Ela não deixou de existir. Nós possuímos, na física, cerca de 7 universos paralelos nos quais nós nos inserimos. Para que alguma coisa morra, deixe de existir, ela tem que existir simultaneamente nesses 7 universos e deixar de existir em todos eles ao mesmo tempo. Um corpo de um indivíduo, quando morre, passa por um processo de esmaecimento, decomposição, porém, ele continua existindo. Não será o corpo, se reinserirá na natureza. E aí eu explico o sentido de vida. A vida, como conhecemos, é apenas uma instância do evento que seria vida no planeta.
Nós identificamos vida individual como vida. Por exemplo, eu vivo, ele vive, tu vives, nós vivemos. Isso é o que a nossa consciência projeta. As pessoas acreditam que cada indivíduo é uma vida, mas não. Cada indivíduo é uma consciência individual e não uma vida. A vida é o evento coletivo do planeta. Quando alguém morre, a consciência da pessoa esmaece e se insere em outro dos universos paralelos. Não é fantasma, não é espírito, mas o que define uma forma de vida individual é a matéria. Tudo aquilo que não é formado de matéria atômica é uma onda. Cito um exemplo: a luz, o som, não são formados de matéria atômica. No vácuo, o som não se propaga porque não existem os átomos para compreenderem aquela transmissão de onda. Diferentemente da luz, a luz consegue se propagar. Temos aí dois exemplos distintos de onda. Vamos agora entender como que começa a vida. Imaginem que existe uma linha. De um lado, tudo aquilo que é uma onda, que não possui matéria atômica, que não está inserido no tempo e espaço. E do lado de cá, nós temos todos os átomos, a matéria escura do universo, todas as interações atômicas. Quando uma coisa deixa de ser onda e passa a ser vida, ela tem que cruzar essa linha, possuir interação atômica, possuir consciência e estar inserida no tempo e espaço. Daí, não vou entrar na esfera da religião, mas as pessoas dizem isto existe, aquilo existe. Para existir, tem que ser formado por átomos e estar sujeito às leis da física. Se não existe, é uma onda, é uma luz, é um som. Ondas, com certeza, não possuem consciência. É impossível. É impossível e eu explico. A consciência, tal qual nós entendemos, são interações atômicas, dotadas de tal forma que produzem eletricidade dentro do cérebro. O nosso cérebro é uma nuvem de informações e a eletricidade gerada pelos nossos neurônios é que mantém vivas essas informações. Quando o corpo físico morre, essas interações param de existir e todas aquelas informações da consciência da pessoa passam a não existir. Volta a ser uma onda. E por isso que eu digo, a vida não é um evento individual, não é a minha vida, a sua vida, a vida dele. A vida é algum tipo de interação em forma de onda presente neste universo especificamente. A vida individual é apenas uma instância desse evento coletivo. As pessoas acreditarem que existe um fantasma que vai assombrá-los é uma ideia absurda. Por quê? Com a morte da matéria, existindo algum tipo de coisa após, seria uma existência após a morte. Eu não digo vida. Há uma diferença entre vida e existência. Existência é aquilo que existe. Vida é aquilo que estamos. A existência sempre existirá. A vida é transitória. É uma coisa que existe e depois não existirá. É evento com tempo de duração.
Mas convenhamos que com a morte física do corpo, aquela interação atômica, a sua consciência passe a compor um dos outros 6 universos correlatos ao nosso. Não entendam o universo como uma outra Terra, um outro Sol, não. Entendam o universo como ambiente. Cito um exemplo. Você assiste uma novela, você está assistindo a televisão. Ao mesmo tempo, você está pensando. Os seus olhos estão vendo uma coisa e a sua mente está pensando. Nós temos só aí 2 universos distintos. Entendam como sentidos. Um você pode tocar, o outro você pode ouvir, o outro você pode ver, o outro você pode sentir. São 4 universos diferentes somente nisso. Fica mais fácil de compreender assim. Mas voltemos à teoria da relatividade. Eu explicava que um átomo é semelhante ao nosso sistema solar. E não há uma forma de comunicação entre qualquer coisa dotada de consciência que possivelmente possa viver em um átomo com um humano. Imagine, ó, pim, 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 pim. Se fosse em uma célula, teriam se passado 5.000 anos. 5 estalares de dedo. Para um vírus, isso significaria 5.000 anos. A vida é muito rápida. Não há condições de se quebrar a relatividade. Se eu tivesse uma caixinha de fósforo nas minhas mãos e o lado de dentro fosse o lado de fora e tudo aqui que estamos vivendo fosse o interior do universo, ao invés do lado de fora, não haveria condições de comunicação com a parte de dentro ou de fora. Explico de uma outra forma. Dentro de uma piscina, você solta uma bolha de ar. Não é a bolha de ar que está dentro da piscina, é todo o universo que está dentro da bolha de ar. Isso é relativo. Sabe por quê? Não se pode definir lado de dentro ou lado de fora quando se trata de relatividade geral. Não existe o cima e o baixo, o lado direito ou o lado esquerdo. Para fins de orientação, nós criamos essas definições de lado esquerdo, lado direito, cima, baixo. Mas já reparou que o nosso lado de cima é o lado de baixo de quem está no Japão? E que o lado de baixo, onde nós pisamos os pés, é o mesmo lado onde eles olham para o céu? E todos eles, todos nós, pensamos que nós é que estamos certos. E por que não? A Terra não pode ser toda o lado de dentro e qualquer parte de qualquer lado da Terra ser o céu, o fora, o alto. Nós definirmos lado é completamente absurdo. Por exemplo, em todos os desenhos dos mapas cartográficos, existe o Polo Norte e o Polo Sul. Aquele desenho que nós aprendemos na escola, da América do Norte em cima, América Central no meio e América do Sul embaixo, quem garante que, havendo um lado no universo, não seria ao contrário? Não seria justamente o nosso Polo Sul, a parte de cima do planeta? Não dá para se definir lados. Da mesma forma que não dá para se definir os centrismos. Nada é o centro do universo. E nada é o lado do universo. Chego na parte em que as pessoas perguntam, mas como foi criado? Por que que estamos aqui? Por que existem os rios, as montanhas, o ar? Aquilo em que eu tenho convicção é que as interações atômicas
existem, sempre existiram e sempre existirão. Nada foi criado e nada será destruído, nunca. De tempos em tempos, isso não é compreensível no nosso ponto de vista, os átomos, todos que compõem o universo, se retraem tanto que não há espaço entre eles. E aí eles explodem, formando inúmeras interações, conhecidas como os planetas, as galáxias, cometas, tudo isso. Dentro dessas interações, determinadas por questões de calor, aglutinação de átomos, formas de explosão, são criadas interações que podem gerar uma vida. Formada a vida nesse universo, os átomos continuam se expandindo, a matéria continua se expandindo e depois de muito tempo ela volta a se retrair de novo e explode novamente. Isso continuamente. Eu creio nisso e não compreendi ainda por quê, mas estudo isso constantemente. Contudo, não de forma empírica. É necessário não se limitar ao conhecimento do planeta Terra. O que é física para nós, em outra parte do universo, não é nada. Eu explico através de um buraco negro. Se você quer viver eternamente, porém como um holograma, você pode simplesmente pular dentro de um buraco negro. Durante a existência daquele buraco negro, você será um holograma e não terá experimentado o que seria conceitualmente visto por nós humanos como a morte. Viagem ao tempo. É a única forma de se comprovar o que somos, de onde viemos e para onde iremos. A viagem no tempo é completamente possível. É absolutamente possível. Nós só precisamos de uma fonte inesgotável de matéria. E eu explico. Imagine que eu estou aqui agora. Os átomos tais estão formando o meu corpo. E outros átomos estão formando esse fone de ouvido. Vamos supor que no futuro eu consiga criar a máquina do tempo e voltasse exatamente aqui agora. Eu não conseguiria falar comigo mesmo, porque as ondas são formadas de som pela minha boca, não conseguiriam se relacionar com o ouvido daquele Vitor do futuro que estivesse nesse tempo presente. E os átomos que estivessem formando o corpo do que veio do futuro não poderiam ser os mesmos átomos que hoje formam esse fone de ouvido. Por isso, lá no futuro, seria necessária uma fonte de matéria inesgotável para que aquele eu do futuro quebrasse a barreira da dobra temporal e chegasse até aqui, nesse exato momento, sem estar utilizando os átomos de um fone de ouvido, de um prendedor de cabelo, porque é absolutamente impossível que o mesmo átomo esteja em dois lugares ao mesmo tempo. A consciência pode estar, sim, em dois lugares ao mesmo tempo. As cadeias elétricas se dobram. Já repararam um átomo, um raio, quando corta o céu? Nunca é em linha reta. Ele possui os seus filamentos. É como uma árvore. Entendam como uma árvore. A árvore existe, você corta uma mudinha dela e planta em outro lugar. Aquilo ali não é uma outra árvore. É a mesma árvore que você cortou. Ela só está em outro lugar. Foi ramificada. Assim é a viagem temporal da consciência. Consciência humana, ela pode transportar-se no tempo e espaço. É possível uma consciência sair do corpo e interagir com outra coisa, um outro objeto. No futuro, será possível
que as pessoas façam o upload da sua consciência para uma máquina. Adquirirão, assim, consciência subjetiva eterna, não vida eterna. Como eu disse, vida é evento transitório, tem prazo de duração, mas existência subjetiva, dotada de consciência subjetiva, ela existe enquanto houver condições do seu cérebro produzir interações elétricas para manter a nuvem de informações que compõe a sua consciência em funcionamento. Se um corpo físico for dilacerado, mas de alguma forma conseguirem manter a oxigenação do seu cérebro, o recebimento através de sangue ou algum fluido de todos os nutrientes necessários à alimentação de uma célula, o seu cérebro continuará funcionando. Já viu o filme Robocop? No filme Robocop, o policial, é policial do futuro, policial de aço, alguma coisa assim, é só uma cabeça humana e o resto é uma máquina. Aquilo não é uma utopia. Estavam simplesmente prevendo uma coisa que será possível no futuro, o upload da consciência. Quando eu falo em criação espontânea do universo, uma coisa que aconteceu por acaso, as pessoas falam, não, mas tudo tem que ter um sentido. Não. Sentido é uma criação humana. Na verdade, o teorema máximo do universo é justamente não haver sentido, não haver fundamento. As pessoas falam, mas por que existe o ar? Por que existe a água? E eu respondo, por que não existe o ar? Por que não existe a água? Porque para a existência de matéria é necessário haver a antimatéria. E para se compreender esse complexo funcionamento do universo, nós não podemos pensar unicamente em matéria. Para que exista a matéria, tem que haver o seu lado negativo, assim como o tempo. É como duas linhas que se cruzam. O tempo que nós vivemos, que vai para o futuro, e tem que necessariamente, de acordo com as leis da física, haver o seu lado negativo, um tempo que volta ao passado. Da mesma forma, para que o meu corpo exista aqui agora, tem que haver um anti-Vitor. Eu não digo um outro Vitor em outro universo, mas a quantidade exata de átomos que está compondo o meu corpo tem que possuir o seu lado negativo. Não existe matéria sem a sua antimatéria. Não existe o tempo sem o seu antitempo, o espaço sem o seu anti-espaço. Algumas teorias dizem que os buracos negros são portais para outros universos. Não está mal. Eu vou dizer que não está mal, sabe por quê? Lembram quando eu falei da caixinha de fósforo, que poderia ser o lado de fora do universo, e toda a parte que nós vivemos ser o lado de dentro do universo, e aquela caixinha estar certa? Assim seriam os buracos negros? Por que não serem um filamento, uma dobra temporal, um transporte de matéria sem passar pelo espaço e sem passar pelo tempo? O tempo pode ser dobrado. Como eu disse, a única coisa que falta é encontrar uma forma de criar a matéria infinita, ou compilar a matéria infinita, uma fonte inesgotável de matéria que possa fazer com que o átomo do futuro não seja o mesmo átomo que eu esteja usando nesse momento. É tipo, respeite a vez do coleguinha. Os átomos estão aqui no meu corpo agora. Uma coisa que viesse do futuro não poderia usá-los para se materializar. E daí eu chego de novo naquela parte entre onda e matéria. A consciência poderia viajar no tempo, mas a matéria estaria aqui sendo usada para outra coisa. Para que a viagem no tempo fosse possível,
esta consciência, que é uma onda, uma energia, precisaria, para existir neste tempo presente, de matéria. E daí teria que haver átomos suficientes, não sendo usados em nenhum outro tipo de interação atômica nesse exato momento, para que aquela consciência do futuro estivesse aqui. A outra forma é essa de haver uma fonte inesgotável de matéria. Contudo, estudando mais precisamente os buracos negros, a humanidade em algum momento futuro conseguirá desenvolver a matéria indispensável, a matéria perfeita. A maior parte do nosso universo é composta de matéria escura. E nenhum cientista ainda conseguiu determinar ao certo o que seria essa matéria escura e por que ela existe. Mas comprovado que para toda matéria é necessário haver a antimatéria, nós podemos ter um universo paralelo formado quase que exclusivamente por elementos e pouquíssima matéria escura, ou o seu correspondente no anti-universo. Para quem não estiver entendendo nada do que eu estou falando, imagine a minha mão. Ela está aqui, exatamente agora, nesse local do planeta e nesse tempo. Para que ela esteja aqui, de acordo com a física, é necessário uma outra energia negativa. É como a minha mão que não está aqui para balançar, para controlar a balança da minha existência. É tipo o lado oposto de tudo, o do contra de tudo. Faltei falar sobre alguma coisa? Acredito que há muito para se estudar, há muito para se descobrir. Não há formas de se entender, pelo menos por enquanto, o que seja a vida. As pessoas que acreditam em alguma divindade, alguma religião, que mantenham a sua fé ou não, e as pessoas assim como eu que são céticas, que mantenham o ceticismo. As pessoas não precisam de nenhuma forma de crença para possuírem caráter, para fazerem o bem, para evoluírem, para ajudarem as pessoas, ajudarem os próximos. O nosso mundo carece demais de conhecimento. Nós estamos ainda engatinhando. Para se ter ideia, as primeiras ondas de rádio emitidas do planeta Terra apenas agora estão a 90 anos-luz do planeta. Isso não é nada. É muito pouco. Qualquer forma de vida inteligente que estiver a 100 anos-luz do planeta ainda não recebeu as nossas ondas de rádio. Quando os telescópios mais potentes do mundo apontam para determinado planeta e a comunidade científica afirma categoricamente: ali não existe vida, estão sendo empíricos. A luz que é emitida desses planetas demora muito tempo para chegar à Terra. Um planeta que estiver a 100 anos-luz da Terra não está emitindo nesse exato momento, não está chegando nesse exato momento à Terra a luz do momento atual daquele planeta. Tem um monte de pessoas me chamando no WhatsApp. Eu vou dar atenção a todos, calma. Mas nós não podemos julgar o universo pelo que os nossos telescópios podem ver. A nossa tecnologia visual é muito arcaica. A única forma de se descobrir a verdade mesmo sobre o universo é através da dobra temporal. E para isso é necessário criarmos a máquina do tempo. E mesmo criando essa máquina do tempo, se não houver correlação entre a nossa vida, o nosso espaço, esse evento vida
e um evento vida relativamente diferente, nós nunca saberemos. Se somos apenas um vírus numa célula do corpo de um outro ser, ou se nós somos apenas nós no universo e fomos criados por alguma coisa, ou se somos um acidente genético ocasionado pelas várias explosões atômicas que acontecem todo o tempo neste universo. As interações atômicas são infinitas. E na natureza nada se cria, tudo é transformado a todo tempo. Pode ser, inclusive, que nós sejamos um vírus infestando uma célula no corpo de alguém, e esse alguém ser um vírus que está dentro do nosso corpo nesse exato momento. Não é nenhum tipo de ficção. A compreensão universal das interações desafia a compreensão humana. Pouco tempo atrás era inconcebível acreditarmos que existiam outras galáxias, ou que pudesse haver uma estrela tal qual Canis Majoris, perto da qual o Sol seria como um grão de areia, e a estrela Canis Majoris uma caixa d'água de 500 litros. A relatividade universal é absolutamente incompreensível para nós, por enquanto. Mas se não nos livrarmos de dogmas, de crenças, de opiniões formadas, não conseguiremos chegar a lugar algum. As pessoas muitas vezes me questionam pelo fato de ser ateu, porque eu não acredito em coisas que a maioria acredita. Mas eu procuro sempre estudar para manter o meu ateísmo. Se alguma vez, em algum momento, for provado que eu estou errado, eu estarei errado. Mas eu não tenho os olhos fechados, vendados, tapados, arriados para novos conhecimentos. Mantenho fixa a minha ideia de que não existe o teísmo. Contudo, também sou favorável a que a nossa tecnologia e o nosso conhecimento hoje apenas engatinha. Consideremos que o humano moderno foi criado há 100 mil anos atrás e que há 12 mil anos atrás apenas a primeira sociedade organizada foi formada através dos sumérios. De 12 mil anos para cá, demorou muito tempo para criarmos o primeiro telescópio e o primeiro computador. Considerada a idade do planeta, é 1/1000º de segundo apenas. Com tão pouca tecnologia e tão pouca informação, é infundável qualquer afirmação a respeito do universo. Sendo assim, eu acredito que o ideal seria respeitarmos quem acredita em alguma coisa e também respeitar a opinião de quem não acredita, e não simplesmente achar que a pessoa está endemoniada. Sejamos um planeta em evolução constante, porque em breve nós teremos que abandonar esse planeta. Os recursos naturais necessários à sobrevivência humana já se esgotaram há alguns anos. Para se ter ideia, nós hoje, nesse exato momento, já começamos a utilizar a carga de recursos do planeta que somente a partir do ano que vem seria necessária, seria disponível, seria utilizável para que continuássemos vivendo aqui. Estamos fazendo com o planeta o que um vírus faz com uma célula, porque assim é a relatividade. Não importa o tamanho das sociedades, o estrago sempre será o mesmo. Um abraço a todos e em breve eu farei um outro vídeo a respeito do ouro monoatômico. Tudo de bom a todos vocês.